Sejam bem-vindos no nosso Mediunidade Evangelho no Café, hoje com um recadinho muito importante. Hoje é o nosso último programa no mês de junho, último sábado de junho. Nós paramos durante o mês de julho e retornamos em agosto, então até lá. Vamos agora chamar Sandra para fazer a nossa prece. Por favor, Sandra. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui no Mediunidade Evangelho no Café. Hoje, com grande alegria, estamos recebendo o nosso convidado especial, o nosso querido Maher. Seja muito bem-vindo, Maher. E vamos então nos preparar para esse nosso encontro. Vamos elevando os nossos pensamentos e com os nossos melhores sentimentos. Vamos nos unindo ao nosso mentor, esse querido amigo de todos os dias, todas as horas, e que com certeza está conosco aqui nesse encontro de hoje. Vamos unindo nessa nossa emanação de amor, o mentor desse nosso trabalho, desse nosso encontro, desse nosso estudo, Mediunidade Evangelho no Café. E junto também vamos envolvendo o mentor da casa espiritual, virtual, Espaço do Evangelho. E todos juntos, munidos de muito amor, com muita alegria no coração, vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos nos unindo a Maria, nossa mãe, pedindo a ela que nos envolva com as luzes do seu manto, que ilumine as nossas mentes, que agasalhe os nossos corações, que nos dê todo o suporte necessário e nos ampare no estudo de hoje. Pedimos ainda a nossa querida mãezinha que nos acompanha até a presença de Deus, de Jesus, nosso Mestre, Mestre amado. É em seu nome que sempre estamos trabalhando, aprendendo sobre os seus ensinamentos e tentando colocá-los como porta de conduta em nossas vidas. Abençoa-nos, ampara-nos, nesse propósito que nos une e nos acompanha a presença de Deus, nosso Pai, a quem agradecemos imensamente por essa encarnação e por essa oportunidade de trabalho. E assim nós vamos pedindo licença a Ti, Pai da vida, para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos passar a palavra para o nosso querido Maher, que vai nos abrilhantar com as suas ideias. Seja bem-vindo, Maher. Obrigado, Sandra querida. Um prazer estar com vocês, estar com a Ana, com a Carla, com a Nilda e com a Silvana, e com todos aqueles que nos assistem, né? Seja em qualquer horário que você estiver assistindo. Então, sempre fica o carinhoso bom dia, boa tarde, boa noite, porque em algum momento a gente se encontra nesse lindo planeta. Eu quero muito agradecer mais uma vez a essa gente querida do Espaço do Evangelho, justamente por me chamar para falar desse capítulo que eu considero uma dos capítulos tão importante quanto os outros, mas ele me chama muito a atenção, porque é um capítulo que eu pretendo provocar as colegas aqui para a gente refletir um pouco. E a provocação, ela não tem aquele cunho da tradução simultânea de ser algo negativo, mas é provocar no sentido positivo. Porque é um capítulo que fala do desenvolvimento da mediunidade, fala da mudança de caligrafia e da perda e da suspensão da mediunidade, né? Que são temas importantes. Mas a gente vai se ater do 200 ao 207, onde a gente vai falar do desenvolvimento especificamente da mediunidade, né? E é interessante porque ele dá um destaque especial ao desenvolvimento dos médiuns escreventes. Ele fala mais exatamente a isso, que é uma característica, né? Que é exatamente o que a gente conhece muito nas casas espíritas do tal do trabalho da psicografia. E um trabalho que já foi bastante, e é ainda polêmico, como todas as mediunidades, né? Ainda tem aquela história. Eu conheço várias casas espíritas que suspenderam, inclusive, o trabalho de psicografia, né? Porque tinha essa questão de alguém que vai lá
com o propósito de testar o médium para ver se aquilo é exatamente de quem mandou, então ele vai lá, pega uma pessoa que não morreu para dizer que foi aquilo. E aí fica muito a psicografia, que é uma das unidades mais lindas e talvez as mais simples e mais naturais de acontecer, a qual eu pergunto assim para vocês, né, a primeira pergunta para vocês me responderem: será então que a psicografia e a mediunidade de escrita é de uso exclusivo de alguns médiums ou ela é algo treinável para qualquer médium, né? Então eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente já larga assim com uma pergunta que eu acho que é importante para a gente pensar e refletir. Por quê? Porque o grande problema é que se construiu, ao meu ver, no movimento espírita, se construiu um pouco essa ideia de que então a psicografia tem um único e exclusivo papel de eu ir lá e falar: bom, puxa vida, eu conheço a Sandra e eu sei que ela é uma médium escrevente. Então eu vou lá e vou pedir uma carta do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha tia, né? Então, é quase que eu passo a acreditar de que a Sandra está a serviço. Ela, na verdade, ela tem um escritório, ela abriu um escritório lá e tem uma máquina e está datilografando lá, e aí ela pega o telefone e liga: ó, então chama o Zé aí que tem uma carta aqui que eu preciso escrever para ele. Eu estou trazendo esse aspecto cômico, mas é porque eu queria um pouco de verdade fazer essa provocação, como se a mediunidade se prestasse a isso, como se ela pudesse ser algo assim: ah, então chama o Zé lá, deixa eu falar com o Zé um pouquinho. E aí isso me mostra o quanto a gente ainda é carente do estudo da doutrina, o quanto a gente faz um estudo da doutrina por transmissão oral, por conserva cultural, por hábito, por repetição. Ainda falta para a gente entender o quanto é interessante. Então, e eu vou recomendar, porque dá vontade da gente ter um encontro só para ler o Evangelho, né? Ler e falando pedaço por pedaço, mas seria chato, ninguém ia aderir, porque as pessoas não gostam muito disso. Mas quando você lê, eh, que ele chega uma parte, eu vou ler só uma partezinha, que é tão bonita, ele fala assim: consiste unicamente em pegar-se um lápis, fácil, e pôr em posição de escrever. Aí a gente já vai pensando, ó, como é que é a nossa cabeça? Eu estou fazendo aqui a dramatização. Né, e sem posição de escrever, sem qualquer outra preparação. Para se conseguir bons resultados, são indispensáveis muitas recomendações. Falei: "Eita, mas já achei que estava fácil, o homem aqui já fala para mim que estava fácil, agora já complicou o negócio". Então ele fala assim: "Então o que que a gente vai recomendar? Evitar-se tudo que possa impedir o livre movimento da mão. Filho, não deixa uma garrafa na frente, porque bate e não vai dar certo". Bom, então já entendi. Então você vê, ele fala assim: "É mesmo preferível que ela não se apoie inteiramente no papel". Então você vê, tá dando toda uma dica, então que ela não se apoie inteiramente no papel. Então, você vai lendo e a nossa cabeça vai um pouco assim, né. Então, ele fala assim: "A porta do lápis deve manter contato necessário para escrever, mas não para oferecer resistência". Aí você fala: "Beleza, agora já tô, ó, caneta, papel, lápis, tô ótimo, né, gente?". Todas essas precauções se tornam inúteis quando se começa a escrever corretamente. Eu falei: "Mas esse danado desse espírito que está conversando é danado". Ainda deu uma brincadeirinha, assim, né, ele falou assim, é claro que é uma brincadeirinha, mas ele fala assim, tipo: "Por que então nenhum obstáculo faria uma detenção para a mão? Essas são apenas preliminares do aprendizado". Gente, aqui então eu quero ver como é que vocês vão me responder a primeira pergunta.
Porque aqui eu fico mais quero fazer uma segunda pergunta. De onde você eu teve um programa com vocês, antes de eu fazer a pergunta, que eu falei assim para vocês aqui, eu falei: "Interessante como eu observei que os as casas espíritas sequestraram a mediunidade". Sequestraram, porque ficou parecendo que a gente só pode trabalhar a mediunidade naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Quer dizer, então se eu estou lá no deserto do Saara e algumas pessoas estão necessitadas, imagina eu no deserto, ou imagina eu em Moçambique, imagina eu em Angola, imagina eu no deserto aqui da Austrália, falando: "Não, não posso, tem que ir até a casa espírita". Ou seja, eu não posso falar assim mentalmente e pensar: "Nilda, Sandra, Silvana, Carla, Ana, eu estou me conectando com vocês em nome de Jesus, porque nesse momento a gente tem que dar uma assistência aqui, tem um irmão necessitado", né. E aí eu fiquei pensando numa entrevista que eu vi do Nando Reis, dizendo que ele estava brincando com o violão e compondo, e saiu uma composição incrível, assim, uma cifra incrível. "Nossa, que bonito isso que eu estou compondo, que legal", né. Aí ele pensou, falou assim: "Nossa, merece uma letra bacana isso aqui, né". E ele falou que ele dormiu, acordou, a letra estava pronta. Ele pegou o lápis, apoiou sobre o papel e a letra saiu. Pergunto a vocês: poderíamos chamar uma ação dessa de poderíamos chamar nesse momento essa ação do Nando Reis de médium escrevente? O médium escrevente não deveria ter uma formação de 2 a 4 ou até 6 anos de formação de médium para poder escrever? Para poder elaborar esta dura tarefa descrita na pergunta na resposta no ponto 200 e 201, né? Eu acho que é uma pergunta que eu quero fazer, porque vocês, em especial, são muito pessoas queridas, né. Hoje eu fiz uma brincadeira com a Silvana quando não estava gravando, né, que ela é amiga do JC. Eu tive uma dificuldade para entrar na sala, o que não é comum. Aí eu falei para ela assim: "Ai, Silvana, puxa vida, agora eu vou ter que revelar que a nossa amizade era de puro interesse, né. Era uma amizade sincera de puro interesse, porque eu achei que você era amiga do JC. Mas vou continuar sendo seu amigo, viu, Silvana, porque você é muito querida, você é uma pessoa do bem". Então eu tô brincando com isso, porque será que todos nós não temos essa capacidade da escrita, e o que este capítulo recomenda apenas que a gente esteja disposto a fazer isso? Será que tem um desejo de fazer isso? Poxa, mas tem muito dessas palavras que são do meu vocabulário, são do que eu conheço. E todas as minhas amigas aqui sabem o quanto eu gosto de música e o quanto eu me conecto com a letra de música. E o quanto muito das músicas têm mensagens que são, para quem estuda a doutrina espírita, são verdadeiras mensagens divinas e que falam de contextos profundos, né. Então, eu toda vez que eu escuto alguém que é capaz de dizer de escrever assim, e olha como pode ok, ok, quando eu pego, por exemplo, a Alice e a Adriana Calcanhoto escrevendo, eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta, eu não moro mais em mim. Como é que alguém pode descrever com tanta e ela vai dizendo assim: "Aonde eu estou", né, então ela vai eu perco o freio, eu estou em milhares de e aí, quando eu fiz um trabalho com pessoas que tinham profunda depressão e pessoas que estavam descrentes da vida, elas diziam: "Isso descreve exatamente o que eu sinto. Como é que você achou uma letra que descreve o que eu sinto?", né.
Porque a pessoa que perde a conexão com a vida, ela perde o chão. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, aquele freio que me induz a ter uma ação violenta contra mim. Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Falando da sua própria identidade, né? E aí, eu acho que eu estou trazendo isso para a gente perceber de que isso é tão bonito, isso é tão incrível, e eu acho que o livro dos médiuns traz uma esperança tão grande, né. Se a gente pode conversar, e aí eu quero fazer uma correção importante aqui, porque do jeito que eu falei, alguém pode, não me conhecendo, imaginar de que eu fui desrespeitoso. Eventualmente já fica meu pedido de retratação, se assim soou, de que quando eu falei que parece que a mediunidade é alguém que eu vou lá e falo: "Ah, eu quero falar com alguém assim", e fiz uma brincadeira com a Sandra, né, Sandra querida. Mas eu não estou sendo desrespeitoso, porque lhe é permitido poder falar com pessoas queridas. A gente pode conversar. O problema está na nossa impaciência. O problema está porque a gente não consegue entender de que tem uma lógica no mundo dos espíritos, de que tem o tempo das coisas, né, e de que a gente fica completamente ansioso. E aí eu fico realmente enchendo as paciências, toda semana indo lá perturbando a Sandra para ver se ela fala com meu pai, né. E aí quando a gente vai num trabalho de psicografia, por que eu vou lá para testar se aquela informação é verdadeira ou não? Se a gente sabe que toda manifestação espírita, ela é mediúnica e anímica. Evidente que tem um aprendizado naquelas palavras. Aquilo que lhe for útil, aproveita. O que não for, desperdice. E eu tive uma experiência na Seara Bendita, que foi uma coisa muito interessante. O meu pai faleceu muito jovem, né, com 50 anos. E eu tive uma aceitação muito boa, porque eu tenho uma visão muito positiva da morte, né. Eu não tenho uma visão, eu sei que daqui a pouco a gente se encontra, né, e a gente vai continuar se encontrando. Mas eu cheguei na Seara como muçulmano pela curiosidade, porque eu fui convidado para assistir, eu nunca mais esquecer que lá no A2 estava o Chico falando, e ele falando de Jesus e tal, eu disse assim: "Não, mas esse moço não falou isso não, esse moço não disse isso", né, porque eu conheço a versão a versão em árabe. E eu fui ficando e eu adorei, porque mesmo assim me convidaram para ir. E aí eu falei: "Como? Tem um trabalho de psicografia, vocês falam com as pessoas", e eu ia lá toda semana, assistindo. Aí um dia a moça falou: "Você vem aqui toda semana, você não quer falar com ninguém não?" Eu falei: "Não, eu estou aprendendo, eu estou observando, estou achando interessante as coisas que vêm". Ela disse: "Mas você pode pedir". E eu comecei a pedir para o meu pai, uma pessoa que eu falei: "Tá, então vou pedir". E não vinha nada, e eu escutando uma atrás da outra. Um dia, eu estava jantando na casa da minha mãe, e aí minha mãe, que é uma católica, apostólica, romana, praticante, que lê terço bizantino, que todo domingo tá na missa, bastante fé, né, que adora o Papa Francisco, diga-se de passagem, ela diz: "Finalmente chegou um papa que é franciscano", né, ela é da ordem dos franciscanos, gosta desse movimento. Ela disse assim: "Filho, eu quero ir nesse lugar aí que vocês falam com os mortos". Foi muito interessante. Eu disse assim, por isso que eu comecei, que parece que é uma coisa, vamos lá falar com a Sandra, né, vamos ver se a Sandra acha, quero falar com esse lugar aí que fala com os mortos. Falei: "Mãe, não é assim o negócio, funciona assim, 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 não é exatamente desse jeito". "Ah, mas eu quero ir lá". E era engraçado, porque a minha mãe gostava de bordar e de escrever algumas coisas. E aí e aí nas escrita que vinha assim: "É preciso perdoar sempre, é preciso amar sempre, é preciso compreender sempre". E ela ia escrevendo essas frases.
E aí, e vejam que eu ainda era um aspirante, né, eu comecei na Seara fazendo meu primeiro curso começou em 89, quer dizer, eu era ainda estava conhecendo o que era o espiritismo. Bom, e aí ela e só para deixar claro que eu comecei em 89 e estamos em 2023 e ainda sei quase nada, vamos só para deixar claro que a formação não termina, né, que conste nos autos aqui. E aí a gente chegou lá, e a primeira mensagem que chega assim, né, de Hassan para Maher. E a primeira frase, Maher, meu filho. Só ele me chamava assim. Ele nunca falava comigo de outro jeito. Ele nunca me chamava Maher. Ele falava, Maher, meu filho, venha cá. Sempre era Maher, meu filho. Tinha essa potência do meu filho. E aí emocionou toda a turma porque era uma manifestação, era uma carta que eu até podia ter trazido hoje, mas eu realmente não pensei, aonde ele dizia assim: eu vim aqui para dizer para você que quando eu cheguei eu fui acolhido pelo vô Ábido, que é o pai da minha mãe. E diz que eu já fui imediatamente inserido aos estudos do Islã. Continuamos lendo o Alcorão e continuamos aprendendo dentro de todas as visões. E aquilo foi impactante, aquilo fez o que fez eu grudar na doutrina dos espíritos, porque eu falei, é isso, ser espírita não interessa qual é a sua religião, não interessa o que você quer vestir. Ser espírita é ser alguém que está em conexão com a beleza da vida. Então, ser médium é estar pronto, estar aberto para poder responder ao pedido e ao chamado. Então não é nenhuma vergonha falar com quem você quer e até tem um jeito bacana que está descrito. Olha que lindo! E vem um pouco, até me arrepiei aqui, porque me conecta um pouco a esse jeito do muçulmano falar, dizer em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, o generoso, o bondoso. Rogo a todo Deus. Isso está lá nesse capítulo. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito comunicar-se comigo, fazendo-me escrever. Rogo também a meu anjo da guarda que me assista e afaste de mim os espíritos maus. Então, veja você, eu pergunto a vocês, se eu rogo a Deus, e essa é a minha terceira pergunta. Se eu rego a Deus, clemente, misericordioso, generoso, bondoso, e digo para Ele, com um lápis na mão e uma folha, digo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Vocês acham que eu preciso ser espírita para poder receber uma manifestação mediúnica? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que então? Então, e eu acho que tem uma outra mensagem final, né, que eu também, para a gente abrir aqui a discussão, a gente ficava horas falando dessas perguntas. Eu acho que, sabe o que eu gosto desse capítulo é da generosidade, porque eu percebo no movimento espírita essa coisa, ai, mas eu não tenho mediunidade, eu não escuto nada, eu não ouço nada. E aí, toda vez que eu escuto um irmão falando isso, juro para você, Ana, me vem Jesus olhando para a gente dizendo: "Ô homens de pouca fé, ô homens de pouca fé". E ele fala que ele dá uma dica aqui, é também necessário que as primeiras perguntas sejam formuladas de forma quais as respostas sejam dadas simples. Se eu tô quando eu fui falar português, no começo, quando eu aprendi o português, eu perguntava assim: "Por favor, bode me explica?". Aí era todo mundo ria, porque o primeiro que eu chamava o bode, porque eu não conseguia falar o P, então eu falava assim: "Bode me explica?". Aí as pessoas mais queridas assim: "Maher, a gente explica para você sem o bode, só com o bode mesmo". "Por quê?". Aí ele fala assim: "Bode é um bicho". "Tá bom, tá bom". E aí, olha hoje, depois de alguns anos, como é o meu português?
Então a gente precisa ter calma com a gente. A gente acha que a gente vai sair, porque de vez em quando vai aparecer uma Carla da vida que é aquela que põe a mão no lápis e sai uma carta perfeita, eloquente. Isso não quer dizer que a Carla é melhor do que o Maher que ainda está escrevendo A e B, B e A, Bá, B e U, Bu, né? Bá, Bé, Bi, Bó. Eu estou ainda no Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, estou aprendendo. Então, o mais importante é a gente observar e a maneira da gente fazer esse apelo. Diante disso, eu pergunto, eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Mesmo eu me prestando ao mais profundo empenho de escrever, se a minha escrita for anímica e ela contribuir para o crescimento do outro e trazer uma mensagem de esperança, é vergonhoso eu assumir que aquilo é da minha alma? Ou será que, mesmo eu me prestando e tendo consciência que é anímica, eu não estaria também sendo inspirado pelos bons espíritos? Eu acho que é com isso eu termino aqui a minha exposição para que os colegas também falem um pouco mais com a gente, mas eu quero dizer que eu adoro esse jeito que ele nos convida, né? Para a gente entender que por detrás da mediunidade tem uma contribuição poderosa para o desenvolvimento, não somente da nossa faculdade, mas também eu apelo, eu acho que todas as casas espíritas que suspenderam a psicografia deveriam rever isso, porque porque pensa nessa reunião de um número de pessoas que estão animadas do mesmo desejo. Isso está lá no 207, né? Animadas do mesmo desejo e da mesma intenção. Todas ali, guardadas absoluto silêncio, num recolhimento, simultaneamente experimentando a escrita, apelando cada qual para o seu anjo guardião e algum espírito amigo simpático, né? Em nome de Deus, Todo-Poderoso, nós rogamos aos bons espíritos que se designam comunicar-se pelas pessoas aqui presentes. Se a gente fizer isso, e a gente não receber nada, e a gente escrever assim, amor, I love you, deixa eu dizer que eu te amo, já valeu. Essa é a minha visão. Obrigado, gente, pela paciência comigo. Falei demais, mas estava animado aqui, desculpa. Você pode. Muito obrigado, Brima. Não adianta, né? É por isso que a gente é amigo, porque você deixa eu brincar com você. Eu gostaria de falar uma coisa, complementando, porque tudo que você falou, eu acho que nem tem muita coisa para nós falarmos, sim, mas tem uma coisa que é assim. Partindo do pressuposto que a nossa Constituição é a mesma, a nossa Constituição física, tá? Foi isso que você fez eu pensar em primeiro lugar. Partindo do pressuposto que a nossa Constituição física é a mesma, então não interessa se eu sou médium A, B, C ou Z. Eu sou médium, sou. Então, eu não posso me eximir da minha responsabilidade em assumir a mediunidade. Essa é a diferença só. Então, quando você coloca aí dessa forma de que só o espírita é médium, eu vou começar por isso, de jeito nenhum. Porque eu tenho que respeitar todas as formas de manifestação de espíritos. E não é só no espiritismo que tem manifestação de espíritos. Portanto, a minha justificativa que me cabe é essa. Não existe manifestação espírita só no espiritismo. E o sequestro que você fala não é um sequestro por
explicações científicas começando pelo corpo. Imagina ir para a alma. Porque eu sempre brinco que nós não somos nem humanos suficientes, né? Hoje uma pessoa me mandou um vídeo de um cachorro que ficou uivando na frente da ambulância até que os enfermeiros médicos abrissem a ambulância para ele embarcar e ir com o amigo dele para o hospital. Até que não abrissem. Então, eu vou falar exatamente isso. Se somos inteligência, nós teríamos que aplicar essa inteligência para rogar a Deus que usássemos a nossa capacidade de forma adequada. Então, essa é a minha meu primeiro pensamento. Nós não temos nada de diferente de quem é muçulmano, de quem é judeu, de quem é budista, de quem é qualquer que seja a forma. Então, acho ótimo que você tenha tocado nesse ponto. Nós não formamos médium. Essa é uma provocação. Por que que o título é Formação de Médiuns? Mas ninguém pode formar um médium. Eu tenho essa provocação, tá? O título desse capítulo é Formação dos Médiuns, mas ninguém pode formar um médium. Você não pode dar diploma, porque você falou nisso, Maher. Para ser médium tem que ser espírita? Não. Essa é a minha resposta, mas tem essa pergunta. Por que que não se forma médium? Vamos lá, gente. Eu vou falando ao longo, mas tem umas coisas que mexeu com a minha cabeça. E mexe porque, por exemplo, eu acho que Deus me deu esse presente de poder rodar pelo mundo, de poder estar no Zimbábue, poder estar com os feiticeiros de Moçambique, poder ver a dança do Caxambu, né? E entender como a dança de roda também é uma comunicação mediúnica e quantas curas. E quando você sai da sua ilha e você vê as diferentes manifestações divinas em diferentes cores, em diferentes tecidos, você começa a entender que a divindade é muito maior do que o sequestro do conhecimento do amor. E é isso, por isso que Jesus disse a parábola do bom samaritano. E por isso que no poço de Jericó, ele pegou justamente aquela mulher que era vista e julgada pela sociedade como sendo aquela mais nefasta naquele olhar de julgamento. E Jesus vai lá e diz para ela: vai lá e prega, porque você pode. Se você olhar a história dos discípulos dele, eram todos enroscados do ponto de vista de vida. E ele diz: vai lá, você tem o dom da cura. Então, eh, não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós? Eu acho que é nesse caminho que segue a provocação. É isso. Eu achei interessante, porque em nenhum momento aqui Kardec coloca que ele estava reunindo espíritas ou católicos, não. Porque, na verdade, ele ainda estava começando a preparar a codificação. Ele estava colhendo experiências. Então, não tem aí nenhum cunho religioso, em primeiro lugar, não é? Em segundo lugar, eu achei bem interessante quando você falou a respeito de ser médium ou não ser médium, que ele coloca aí um pouco mais abaixo, que se as pessoas resolvem perguntar aos espíritos, alguns vão dizer que são e outros vão dizer que não são, que depende muito da categoria de espírito que responde às perguntas que são feitas, não é? Então, vamos nos lembrar também que Kardec diz que todos nós somos médiums. E nós vemos em quantas circunstâncias que a mediunidade aflora de uma maneira que as pessoas não identificam. Por exemplo, você acabou de nos trazer uma música que foi exatamente uma inspiração e não podemos de forma nenhuma negar que foi
uma música escrita através da mediunidade. Então, também nós não podemos dizer que quando nós escrevemos alguma coisa, que isso não tenha sido uma psicografia. Porque, normalmente, se me dá uma vontade de escrever alguma coisa e eu estou bem intencionada, vem uma bela mensagem. Se eu estiver mal intencionada, virá uma péssima mensagem, mas isso não quer dizer que não tenha sido uma psicografia. Porque é muito difícil caracterizar. A Silvana falou, não se formam médiuns. Na verdade, não. Pode-se melhorar, desenvolver a capacidade mediúnica de alguém. E ele coloca aqui mesmo isso, né? Que se a pessoa realmente tiver empenho, tiver boa vontade e ela se dedicar, ela consegue algum resultado. Ele fala ali, das vezes, a pessoa tentar vários meses e não conseguir nada. Como também pode, como ele coloca ali, alguém que vai a primeira vez a uma reunião e também consegue se manifestar. Então, é tudo muito relativo. Então, eu acho, né, na sua pergunta aqui, se, então, a psicografia é de uso exclusivo de alguns médiuns, de forma alguma. Qualquer um que, eventualmente, esteja em sintonia, não é? Nós somos todos energia, ele conseguirá, com certeza, ser vamos dizer, um intermediário do plano espiritual. Maher, eu achei muito interessante o que você falou, né? Falando das religiões. Nós, como espíritas, talvez porque descobrimos, né, uma grande descoberta, essa nossa comunicação com o plano espiritual. Então, nós acabamos ficando como que restritos à nossa ideia. Nós nos fechamos naquilo. E esquecemos completamente tudo isso que você falou, que lá em Moçambique tem um ritual. E nós sabemos pela história que desde sempre houve essa comunicação de todos os indígenas e todas as tribos e todas as pessoas de todos os países do mundo sempre teve essa comunicação com o plano espiritual. Mas aí nós achamos que só quem é médium, só numa casa espírita, como você falou, nós podemos receber. E quem recebe fora? Nós precisamos ter faculdade para sermos médium? Quantas pessoas simples escrevem e nem sabem o que escrevem? Não sabem o que escrevem, mas elas sabem o que elas escrevem. Ela não estudou muito, ela está realmente ligada com o plano espiritual. Porque o que você falou é realmente isso, é estarmos ligados com o plano espiritual. Importa também o que você falou, se a mensagem é minha, eu também sou um espírito. Se ela é minha ou se ela é de um espírito superior, o importante é o que a Ana falou, é nós nos preocuparmos e não nos ligarmos com os espíritos inferiores, né? Mas isso depende da nossa formação. Aí sim, o nosso estudo é muito importante para sabermos que a nossa ligação é sempre feita por sintonia, por afinidade, e por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, para que nós possamos nos ligar com espíritos que venham trazer uma boa mensagem, com espíritos, não espíritos inferiores, né? Não dá vazão para esse tipo de espírito. E você disse assim, se eu roubo a Deus para me fazer instrumento da vossa paz, é preciso ser espírita? Não, não preciso. Eu preciso ter uma boa vontade, eu preciso estar disposto, eu preciso querer ser um médium. Porque realmente nós somos, para sermos médios, nós já estudamos nos capítulos anteriores, nós somos praticamente preparados para o plano espiritual.
Então, aí, aquele que já foi preparado no plano espiritual, vai ser que nem você falou da Carla, vai chegar e escrever uma linda carta, né? Vai escrever uma mensagem maravilhosa. Mas isso não impede que uma pessoa escreva, não impede que você escreva uma mensagem, ou como você falou, uma pequena mensagem. E se a minha mensagem for minha, mas for de todo o meu coração, para ajudar alguém, seja lá quem for, ela tem a mesma importância daquela que veio por um espírito, entende? Então, eu acho muito importante isso, você nos chamar a atenção para esse ponto, que realmente nós pensamos assim muito dentro de uma caixinha, como falamos, né, mais ou menos. Então, nós achamos que só dentro da doutrina espírita que as coisas acontecem. Não, eu acho que a doutrina espírita, vou falar o que é para mim, tá? Ela sempre foi uma doutrina esclarecedora, fez descobrir muitas coisas, além de ser uma doutrina muito consoladora, que nos promete muitas coisas, que nos mostra o que podemos alcançar. Então, para mim, ela é extremamente importante, mas ela não é a única. Ela não é porque estamos aqui na doutrina espírita que nós podemos ser um médium escrevente, um médium melhor, um médium pior. Não. Médium existe escrevente, como você falou, em todos os lugares e não precisa de formação de 4 ou 6 anos, não. A formação que nós temos que ter é uma formação moral, nos melhorarmos como criaturas que somos, para realmente podermos atuar de uma forma que seja produtiva para nós e para aqueles que vão ler as nossas mensagens. Isso é o que eu penso. Interessante as palavras, não? É, Kardec é... Kardec... Kardec é um safado, porque ele faz um nó na cabeça da gente e a gente fica pensando, tudo isso que vocês disseram, e aí a Ana vem e diz, aqui está dizendo desenvolvimento da mediunidade. Agora, o que é que levou o médium a querer desenvolver a sua mediunidade? Porque daí o Maher pergunta, será que a psicografia é de uso exclusivo de alguns médiums? Não é treinável para qualquer ser, para qualquer médium? E aí eu vou te dizer que sim e não. Depende, talvez. E aí, por isso que eu disse que e com perdão da palavra, o codificador não é safado no sentido mundano. Ele é provocador, ele é instigante na nossa mente, porque ele faz pensar assim, sim, Maher, é exclusivo de alguns médiums que se formaram moralmente para chegar no desenvolvimento da mediunidade. Porque aqui, quando você citou as pessoas que se sentem inspiradas ou intuídas, porque a inspiração vem dos espíritos e a intuição vem da própria alma. Então, eu posso ser um médium extremamente intuída, e posso trazer belíssimas mensagens que não são minhas nesta encarnação silvana, mas são do meu espírito. E aí, se é possível que eu seja instrumento da minha própria alma, do meu próprio espírito, por que qualquer um não pode ser instrumento da espiritualidade? Então, você disse, se eu me coloco na posição, na disposição de querer trazer um sinal, trazer uma comunicação, eu me coloco, como é que disse o Kardec, em experimentação, eu posso começar o desenvolvimento, sim, da escrita. Posso ser um médium escrevente. E esse jogo de palavras, por isso que o Kardec é tão atual, né? Quando ele traz a doutrina dos espíritos, ele codifica porque ele tem essa capacidade de trazer para você estar pensando hoje em pleno 2023 e você dizer assim, gente, como eu não sei nada mesmo. Como eu não sei nada, porque hoje, quando a gente vai para esse estudo aqui, eu te digo com todas as letras, estamos mexendo em pontos fundamentais. Talvez
A apropriação de termos é que tenha levado algumas pessoas a considerar que é exclusividade. E aí eu começo pela própria palavra Deus. Será que eu não posso chamar de nomes diferentes e ter a mesma ideia? Então, médium, será que eu não posso ter nomes diferentes e é a mesma questão? Que você falou, então, quando pega lá um xamã, quando pega eu não sei o nome agora, porque agora falhou, não interessa. Eu estou falando uma benzedeira. Quantos padres médiums você conhece? Eu conheço vários. Quantos pastores? Nós tivemos um aqui que veio falar do papo de espírito. As pessoas ainda não entenderam o que significa papo de espírito. Não é papo de espírita, é papo de espírito. Por sinal, vocês sabiam que o mês que vem tem uma pessoinha que está aqui que virá de novo? Nem conto para vocês. Papo 2. Vocês foram no papo já? Não, né? Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu acredito que aqui o Kardec está mexendo com isso, Maher. Não sei se eu consegui captar, mas ele está falando que não basta saber intelectualmente, é preciso saber moralmente. E é E tão aí, importante, sabe, se o que você falou, o que a Ana falou e que a Sandra falou, porque eu fiquei pensando que o fato de eu ter ingressado ao espiritismo sem a moral, eh, é que é engraçado porque quando você fala assim: "Eu venho da moral islâmica", parece que a moral islâmica desconsidera a moral cristã, né, e aí é uma confusão danada, né. Toda vez que eu conto para as pessoas que no Alcorão tem 200 citações de Jesus e 50 do profeta Muhammad, elas não entendem isso, mas o fato de eu não ter vindo de um movimento católico ou de um movimento protestante, vamos dizer assim, me proporcionou uma possibilidade de olhar para como as pessoas podem ser da Umbanda, da Quimbanda, da Igreja da União do Vegetal, que elas podem ser de todos os lugares, e é tão bonito ver a mediunidade acontecendo, e é tão bonito eles escrevendo, e outros desenhando, né. No Zimbábue eu nem conseguia falar aquelas línguas nativas, aquilo era impossível, e a única coisa que a gente tinha um dedo e aquele pó que dá para escrever naquele pó, né, que não é nem uma areia, era um pó aquilo, era uma pu e a gente escrevia naquilo, e a coisa ia acontecendo e eles iam e o mais incrível era eu ter a menor ideia do que é que eu estava escrevendo e eles entendendo aquilo. E aí eu dizia assim: "O que que faltou?". Então faltou nada, a não ser, sabe, Carla, olhar e falar assim: "Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, generoso, bondoso, me faça instrumento". É isso. Então, se você o médium é aquele que a hora que é chamado, ele diz: "Presente, estou aqui, pode ir". Então, realmente, a gente deixou o movimento espírita muito preso, num em alguns rótulos e ele não expandiu, porque a gente ficou com medo de simplesmente deixar acontecer aquilo que é natural, tão natural quanto a luz do dia, né. Aliás, isso é uma música, mas que preguiça boa, eu tô rindo à toa. Vamos viver, vadiar. Ele faz um convite para levar a vida tranquilo, né. Então acho que a mediunidade vai um pouco assim, tão natural quanto a luz do dia. Tô amando esse encontro, tô me emocionando o tempo inteiro com vocês. Obrigado. O Maher, só complementando aquela brincadeira que você fez aí de dizer, né, da Sandra chegar e dizer: "Ô Zé, vem aí". A gente não pode esquecer que a mediunidade existe por causa dos espíritos. São eles que vêm, não somos nós que chamamos. Eles podem ou não nos atender, então nós dependemos dele para que a comunicação se faça. Então, mesmo que ela queira chamar o Zé muitas vezes, nem sempre é permitido que o Zé venha. É isso que nós temos que considerar. E que foi exatamente o que aconteceu com você, né? Ah,
No momento certo, na hora certa, a mensagem do seu pai chegou. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? E ficam naquela ansiedade, na expectativa de que tudo seja resolvido na hora que nós queremos e não na hora que tem que ser. É isso que também nós precisamos entender, que até mesmo podemos ter uma mediunidade ostensiva, mas se nós não estivermos preparados para isso, ela pode também demorar um pouquinho a se manifestar em nós, né? E eu acho Verdade. que isso pesa bastante. Maher, o fato de você se comunicar lá sem saber o que você estava escrevendo, é porque você estava passando a mensagem do amor. Quando nós passamos a mensagem, seja ela qual for, com amor, não importa onde estamos, não importa o idioma que estamos falando, as pessoas entendem. Até os animais entendem quando você está falando com uma mensagem do amor. E essa é a mensagem que Jesus nos trouxe, né? E que nós não podemos guardar tudo isso. Nós precisamos, como diz você, os espíritas principalmente, né? Abrir mesmo, abrir as portas da casa para que outras pessoas apareçam, para que mais mensagens de amor como a que veio do seu pai consolou tanto o seu coração e que lhe despertou muitas coisas, possa despertar outras pessoas. Porque é para isso que veio essa comunicação com o plano espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Aliás, nós não temos nenhum direito de não permitir que isso aconteça. Então, muitas vezes, as casas espíritas, né? Casas espíritas, elas tiram esse trabalho tão importante e tão consolador, né? Porque quantas pessoas sofrem terrivelmente quando alguém morre? Quantos assuntos estão pendentes e quantas pessoas são ajudadas? Nós vimos, foi até o motivo de um livro, de um filme, As Cartas de Chico Xavier, na verdade, como são consoladoras para todas. É o puro amor se espargindo, consolando, e assim como cada um de nós tem um chamamento, assim como alguns assim que se ficaram emocionados quando seu pai passou a mensagem, para você foi algo muito importante, para quantas pessoas não é importante saber o que acontece, a sua família, tem pessoas que estão assim, desesperadas, não conseguem caminhar nessa vida. Elas estão como a musiquinha que você falou, perdida. Até que alguma alma boa possa trazer uma mensagem, não necessariamente pelas palavras, ser a pessoa trazer a mensagem, mas trazer por outro espírito a mensagem que ele quer passar, para que aquela criatura que aqui está possa continuar a sua caminhada com mais fé, com mais amor, tentando atingir o objetivo que trouxe aqui. Então, a psicografia é muito importante, deveria estar presente em todas as casas espíritas para poder ajudar muitas pessoas. E talvez até mesmo fazer com que muitas pessoas, assim como nós, um dia chegamos e nos encantamos com essa doutrina que tanto nos elucidou. Você falou agora, você me lembrou da Fernanda Montenegro interpretando aquele lindo filme, onde ela escrevia cartas, né? Ela era médium, daqueles que não conseguiam expressar. Quando eu vi aquele filme, eu falei, olha a mediunidade aí. Alguém que se presta a escrever cartas para outras pessoas. Muitas vezes para aquele que está no medo, na angústia, na tristeza, na raiva, no duelo, no sofrimento, no suicídio, na dor e na angústia. Uma palavra, um gesto, uma carta pode salvar muitas vidas.
E os médiuns escreventes vão errar porque nós somos humanos, vamos cometer muitos erros. Mas por que que a gente é tão pouco misericordioso com o erro do nosso irmão? E por que que quando alguém erra, a gente esquece o padrão do Espiritismo e padrão de Jesus e leva a pessoa à condenação sumária, ao invés de dar as mãos e dizer, vamos de novo, vamos começar de novo. Então, obrigado por você ter falado e fica o nosso pedido para o universo, porque como nós não temos força, sei lá, a não ser essa de pedir para o universo, que todas as casas, que todos os lugares possam ter alguém disposto a escrever alguma coisa, né? Para poder trazer uma ponta de esperança. É isso. E sabe que, além de tudo isso, é tão bacana pensar que uma palavra pode elevar ou pode destruir. Uma letra pode ser a possibilidade ou pode ser a condenação. E aí eu não posso deixar de me lembrar que quando a gente está falando sobre isso e está tentando trazer, né, para o nosso conhecimento, para o nosso estudo, que ninguém vai estar experiente, ninguém vai estar experimentado se não se lançar e se não se arriscar. A vida é arriscar constantemente. Então, sei lá, talvez a gente aprenda que não é senão uma possibilidade a mediunidade em nosso caminho, em nossa trajetória. E aí o Maher citou as músicas como sendo, sim, plena inspiração ou intuição, não interessa, sempre tem um pouco disso. E aí, Erasmo Carlos, escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor. Aí que você me levou, tá, Maher? Você falou em erro. Espero que desculpes os meus erros, por favor, nas frases desta carta, que é uma prova da afeição. Talvez tu não as leias, talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais, não sei amar na vida mais ninguém. Escrevo-te essas mal traçadas linhas. É E isso aí. fiquei pensando, né? É, no espaço do Evangelho, a gente tem tido possibilidade de algumas pessoas fazerem psicografia e elas não acreditam, Maia. A Nilda é uma delas que está aí, que sempre se duvida. A Gabriela não está aqui, mas a Gabriela, eu vou fazê-la ouvir esse programa. É, é interessante isso. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, porque a gente não acredita. A gente não acredita que, às vezes, uma palavra que você está trazendo para alguém é justo o que ela precisava naquele dia, porque é a única saída que ela tem, ou a única entrada que ela tem. A gente costuma falar em saída, mas é a única entrada que tem. Então, quando você disse rogo a Deus, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogar aos bons espíritos e deixa a tua mão livre para trazer o que está dentro de você. Não precisa ser de outro espírito, porque você é o espírito principal. Então, essa emoção que te tomou conta faz dizer assim: o nosso maior presente é estar presente quando somos chamados. Não interessa para quê. Interessa nós estarmos presentes no momento que somos chamados. Porque, veja, se você sente alegria em estar num programa desses, onde a gente está falando sobre mediunidade, eu quero ser médium de Jesus sempre. Eu quero ser médium para Jesus. E realmente,
Quando vem a vontade de escrever, não tem o que segure, gente. Não tem o que segure. Você precisa de papel, você precisa de caneta ou de lápis ou de um computador, né? Porque naquela época era só a prancheta, era o lápis, era e tal. Mas hoje não. Hoje a gente tem tudo à disposição. Eu agradeço enormemente pelas provocações. Eu Se tu, também. divindade, tá? Ó, se tu, divindade, acreditando que aqui ou lá existe amor fazendo igualdade, uma letra que eleva a alma. E aí eu tive que parar. Hum? Como a Se tu, gente divindade. como a gente pode também fazer copia e cola, né? Então a gente poderia dizer assim, eu de verdade, assim, acho que hoje eu posso sair daqui dizendo assim, explode o coração na maior felicidade. É lindo ver, conversar com gente a respeito da mediunidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é uma delícia, assim, é bom demais porque a gente estuda, porque a gente volta. E vocês sabem que eu por todos os lugares que eu vou, já estamos indo para o 4º ano de formação básica e mediúnica, que a gente dá um nome, eu nunca deixei de formar pessoas assim. Mas não porque eu acho que eu tenho dom, porque eu sou professor, não é nada disso, mas é porque eu aprendo tanto, eu tenho que estudar tanto, eu volto a estudar tanto. E aí eu falo, mas como é que. E eu sempre saio reclamando dos espíritos, como vocês ficam mexendo no meu livro, isso não estava o ano passado isso não estava aqui, como é que isso veio parar aqui? E aí a gente vai entendendo de que a nossa leitura vai se aprimorando à medida que a gente continua estudando, né? E se e aí a gente começa a prestar atenção, né. Então, eu fico pensando o que que a Adriana Calcanhoto quis provocar a nossa sociedade antes do que a gente está vivendo agora, né. Porque ela veio lá e falou assim: "Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto do bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto, não aguento até rigores. Eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e bandidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo para conchavos, eu suporto aparências, eu não gosto dos maus tratos, mas o que eu não gosto é do bom gosto." Ou seja, ela vai dizendo, ela vai fazendo um jogo de acolher a todos. No fim, todos estão presentes e todos podem participar. Então, gratidão profunda por esse encontro, assim, que alegria. Realmente o Explode Coração é o que nos representa aqui. Pelo menos tenho certeza que para todos nós. Ana, por favor, encerra pra gente, porque assim, se deixar, nós vamos até amanhã de manhã e o Maher até de noite. Que pena, viu? Apesar da alegria do momento, é com muita pena que nós fazemos o nosso encerramento de hoje. Ainda bem que a gente sempre tem a chance de ter novas e novas oportunidades, né? Mas vamos então, nesse momento, expandindo a alegria que nós trazemos em nossos corações para agradecer. Agradecer porque pudemos, mais uma vez, enxergar aquilo que nós não estávamos vendo, que pudemos aprender aquilo que ainda não sabíamos e também reforçar o pouco que já conhecíamos. Agradecemos aos nossos mentores individuais. Agradecemos aos mentores responsáveis por esse mediunidade evangelho no café. A Ismael, esse anjo tutelar, que nos impulsiona a buscar o conhecimento, mas, acima de tudo, a aplicar o que aprendemos para nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos a Maria, nossa mãezinha espiritual,
a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso norte, e a Deus, nosso Pai, que permita cada vez mais experiências como essa, que possam dar a cada um de nós a oportunidade de vivenciar o amor, a compreensão e o entendimento de nós para com todos. E te louvamos, Pai, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando, então, que as férias começam a partir de agora para nós, até o retorno, então. Maher, gratidão. Até o próximo Gratidão. encontro. Povo, tchau. Boas Tchau, boas férias para férias. todo mundo.